Olá, bom dia, graça e paz. Tudo bem com você? Tudo bem com a sua família? Chegamos a Êxodo 21:12, a lei acerca da violência. Diz o texto: quem ferir a outro, de modo que este morra, também será morto. Porém, se não lhe armou ciladas, mas Deus lhe permitiu que caísse em suas mãos, então te designarei um lugar para onde ele fugirá. Se alguém vier maliciosamente contra o próximo, matando a traição, tirá-lo-ás até mesmo do meu altar para que morra. Quem ferir seu pai ou sua mãe será morto. O que raptar alguém e o vender ou for achado na sua mão será morto. Quem amaldiçoar seu pai ou sua mãe será morto. Se dois brigarem, ferindo um ao outro, com pedra ou com um punho, e o ferido não morrer, mas cair de cama, se ele tornar a levantar-se e andar fora, apoiado no seu bordão, então será absorvido aquele que o feriu. Somente lhe pagará o tempo que perdeu e o fará curar-se totalmente. Se alguém ferir com bordão a seu escravo ou a sua escrava, e o ferido morrer debaixo da sua mão, será punido. Porém, se ele sobreviver por 1 ou 2 dias, não será punido, porque é dinheiro seu. Se homens brigarem e ferirem mulher grávida, e forem causa de que aborte, porém seu maior dano, aquele que feriu será obrigado a indenizar, segundo o que lhe exigiu o marido da mulher, e pagará como os juízes lhe determinarem. Mas se houver dano grave, então darás vida por vida. Versículo 24. Olho por olho, dente por dente, mão por mão, pé por pé. Queimadura por queimadura, ferimento por ferimento, golpe por golpe. Se alguém ferir o olho do seu escravo ou o olho da sua escrava e inutilizar, deixá-lo-á ir forro pelo seu olho. E se com violência fizer cair um dente do seu escravo ou da sua escrava, deixá-lo ir forro pelo seu dente. Se algum boi chifrar homem ou mulher que morra, o boi será apedrejado, e não lhe comerão a carne, mas o dono do boi será absorvido. Mas se o boi dantes era dado a chifrar, e o seu dono era disso conhecedor e não o prendeu, e o boi matar homem ou mulher, o boi será apedrejado e também será morto o seu dano. Se lhe for exigido resgate, dará então como resgate da sua vida tudo o que lhe foi exigido. Quer tenha chifrado um filho, quer tenha chifrado uma filha, este julgamento lhe será aplicado. Se o boi chifrar um escravo ou uma escrava, dar-se-ão 30 siclos de prata ao senhor destes, e o boi será apedrejado. Se alguém deixar aberta uma cova, ou se alguém cavar uma cova e não a tapar, e nela cair boi ou jumento, o dono da cova o pagará dinheiro ao seu dono, mas o animal morto será seu. Se o boi de um jumento ferir o boi de outro, e o boi ferido morrer, venderão o boi vivo e repartirão o valor, e dividirão entre si o boi morto. Mas, se for notório que o boi já dantes chifrador e o seu dono não o prendeu, certamente pagará boi por boi, porém o morto será seu. É interessante quando nós observamos essas leis acerca da violência, porque aqui vem mostrando que Deus, ele responsabiliza o homem pelos seus atos. É interessante isso. Nós precisamos entender que nós somos responsáveis por aquilo que nós fazemos. E aqui ele vem falando exatamente acerca de coisas a respeito de, vamos dizer assim, de divergência entre os homens. Seja contendas, seja brigas, seja danos causados tanto ao homem quanto ao patrimônio desse. Vem falando também sobre a responsabilidade sobre aquilo que lhe pertence. Falando até mesmo do seu boi, né? Então, aquele que acidentalmente matava alguém, ele teria um lugar de refúgio, seguro ou proteção. Aqueles culpados de assassinato não teriam lugar de segurança, nem mesmo no altar de Deus. No altar de Deus tinha uns chifres
que a pessoa, quando ela fazia alguma coisa contra o seu próximo, se ela corresse e segurasse naquele chifre, ela tinha uma certa proteção. Mas tinha coisas que ela fazia que nem aquele chifre a protegia. Ela seria morta. Na medida do possível, deveria ser feita uma restituição pelo dano causado a alguém. O indivíduo que pessoalmente é responsável pelas suas ações e, portanto, deve cuidar daqueles a quem prejudica. É muito mais cuidadoso no seu trato para com os outros. Andar fora refere-se à habilidade de andar, mesmo se fosse com um bordão. Se a pessoa ferida pudesse andar, a outra seria absorvida. Veja o versículo 19, o que é que diz aqui? Diz o seguinte, o 18. Se dois brigarem, ferindo um ao outro com pedra ou com punho, e o ferido não morrer, mas cair de cama, se ele tornar a levantar-se e andar fora apoiado no seu bordão, então será absolvido aquele que o feriu. Somente lhe pagará o tempo que perdeu e fará curar-se totalmente. Então, é interessante aqui porque Deus vai trazer através de Moisés algumas notas, algumas sentenças, algumas diretrizes de como ele deve fazer no caso de violência um contra o outro. As tribos pagãs, às vezes, elas eram muito rígidas, né? Observando essa questão do olho por olho, dente por dente, chamada lei de Talião, lá do versículo 24, o princípio da lei de Talião era usado para evitar a extrema brutalidade na rigorosa retribuição. No Antigo Oriente Próximo, fora prática tirar a vida de alguém que tinha causado injúria ou retaliação por danos incorridos. Ou seja, os homens eles eram assim tão reféns da sua índole e do seu instinto que às vezes por uma injúria um matava o outro. E Deus está querendo aqui trazer regras. O socorro mosaico limitava a retaliação. Na época de Jesus, os fariseus tinham interpretado a lei para significar que uma pessoa deveria compensar a outra que injuriava de modo equivalente aos danos causados. Então, é interessante nós observarmos isso aqui para que nós não venhamos, vamos dizer assim, a entrarmos nesse caminho da violência. Amém? A Bíblia fala que os filhos de Deus, eles são redimidos por Deus e devem refletir o seu caráter de amor. Assim, todo seguidor de Cristo deve ser um pacificador. Jesus disse em Mateus 5,9, bem-aventurados pacificadores, porque eles serão chamados filhos de Deus. No seu comportamento no dia a dia, você é uma pessoa pacificadora ou você é uma pessoa que vive promovendo contenda? Cuidado, a violência é contagiosa. A Bíblia diz em Provérbios 16:29, o homem violento alicia o seu vizinho e guia-o por um caminho que não é bom. Os infiéis têm apetite de violência. A Bíblia diz em Provérbios 13:2, do fruto da boca o homem come o bem, mas o apetite dos prevaricadores alimenta-se da violência. Não imite uma pessoa violenta. A Bíblia diz em Provérbios 3:31, não tenha inveja do homem violento, nem escolhas nenhum dos seus caminhos. Aqueles que são violentos sofrerão violência. A Bíblia diz em Mateus 26:52, então Jesus lhe disse para Pedro, mete a tua espada no seu lugar, porque todos os que lançarem mão da espada, a espada morrerão. Todos que lançarem mão da espada, a espada morrerão. É muito importante nós buscarmos desenvolver uma atitude pacífica, um caráter pacificador. Amém? Aqueles que são filhos de Deus, são redimidos por Deus, refletem o seu caráter de amor. Assim, todo seguidor de Cristo deve ser conhecido como pacificador. Como é que você tem sido conhecido? Você tem sido conhecido como um homem pacificador ou você tem sido conhecido como um homem violento? É muito importante nós decidirmos e nós precisamos nos inclinar para esse caráter, né? Essas leis acerca da violência vêm exatamente falar sobre as responsabilidades que eu e você temos no convívio
para com todos aqueles que nos cercam. E estude sobre isso. Eu espero que você aprenda a desenvolver esse caráter pacificador, você seja uma pessoa de paz, a sua casa seja um lar de paz, o seu trabalho seja um lugar de paz e aonde você congrega seja um lugar de paz. Lembre-se, tudo isso só depende de você. Não culpe os outros por você não dominar o seu instinto, a ponto de você ser violento para com os demais, para com o seu próximo e até mesmo para com os seus familiares. Nós temos muito que aprender nessa área e eu espero que você possa estar sendo abençoado com esses vídeos. Que você assine o canal, que você compartilhe esse vídeo com o maior número de pessoas possível. Conhece alguém violento? Conhece alguém que está sofrendo violência? Compartilhe esse vídeo com ele. Eu acredito que Deus vai falar ao teu coração, ao coração dessa pessoa, como falou ao meu. Faço votos por tua prosperidade e saúde, assim como é próspera a tua alma. Que Deus te abençoe e até amanhã.